Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Tafarel, sou técnico em radiologia. Esse canal aqui ele tem alguns anos já. Montei esse canal para levar conhecimento para as pessoas, porque no meu início de profissão eu tive uma séria dificuldade, muita dificuldade. A primeira delas é que não tinha internet, então eu só conseguia estudar através de livros. As pessoas, os profissionais, eles não queriam muito ensinar também. As pessoas tinham um grande medo de concorrência. Então, para a gente criar uma conexão com alguém, era uma coisa muito difícil. As pessoas não eram tão abertas como é hoje, por exemplo, com a internet. Você vai numa página do Instagram, páginas grandes, por exemplo, você troca ideia com a pessoa como se a pessoa te conhecesse aí há 10 anos, 20 anos. Lá no meu início de jornada, quando eu me formei, por volta de 2010, 2011, a gente tinha uma séria dificuldade, porque tecnologia ainda não era uma realidade pra gente. Eu não nasci em berço de ouro, sou de uma cidade de São Paulo que é bem periférica. Certamente você já deve ter escutado falar de onde eu moro. Se chama Diadema, uma cidade da zona sul de São Paulo. E o meu sonho era trabalhar com isso aqui. Nem sempre foi assim. Quando eu iniciei o meu curso técnico, eu não conhecia muito essa profissão. Eu fui me envolvendo com ela, fui gostando disso aqui, conforme eu fui aprendendo mais dentro do meu curso técnico. Eu nunca fui um aluno bom, já deixo aqui registrado, não era o melhor aluno da sala, quanto menos eu era a pessoa que tinha mais previsão, que às vezes os professores olham aquele aluno e pensam assim, nossa, o Tafarel, ele é diferente, eu acho que tem grande potencial nesse garoto, tem grande chance dele sair do curso aqui e já sair empregado. Então eu era uma pessoa que não tinha essa perspectiva. Eu casei muito cedo, comecei o curso técnico praticamente, eu já tinha um filho. Foi uma coisa muito difícil conciliar casa, estudos e trabalho. Na época, lembro até hoje, eu ganhava 700 e alguma coisa por mês. Era muito difícil pagar o curso, que naquele tempo lá, cerca de... A gente está em 2022, quando você está assistindo esse vídeo, 2010, tem cerca de 12 anos, era muito difícil porque o curso técnico naquela época era quase a mesma coisa que você paga hoje. Eu lembro muito bem, porque saía do meu bolso e eu sofri muito para pagar esse curso, R$220. Me sobrava R$500. Então eu tinha que ajudar em casa, não morava mais com minha mãe, morava na casa da minha sogra. Minha sogra, inclusive, já falecida, que Deus a tenha, ela me ajudou muito nesse início de jornada, mas ela bastante nervosa, ela entendia assim o meu lado, mas ela também não era uma pessoa que tinha uma boa condição financeira, então não dava para ela simplesmente bancar ali os meus estudos, muito menos minha mãe. Minha mãe era da parte de limpeza de um hospital, e estudando eu decidi fazer o seguinte, eu vou fazer estágio no máximo de lugares que eu conseguir, depois que eu comecei a ter uma perspectiva da área. Faço estágio no máximo de locais que eu conseguir. Terminando o curso, eu já vou arrumar emprego, já melhora a vida da minha família e sucesso. Mas talvez essa foi uma das piores decisões que eu tomei, porque o que acontece? Eu fiz estágios em 3 locais ao mesmo tempo. Locais diferentes, com rotinas diferentes. Acabou que eu não consegui me dedicar em nenhum desses locais. Terminei o curso técnico, concluí as minhas horas de estágio, sem saber nem fazer um raio-x de tórax, só para você ter uma ideia. Porque às vezes, mesmo hoje em 2022, eu vejo isso se repetindo muito. Do que o profissional, a pessoa que está estudando, tem uma preocupação enorme em se formar rapidamente para conseguir começar a pleitear as vagas do mercado. E com isso a pessoa acaba se formando de uma forma muito defasada, porque ela não se dedica na escola, que já tem um tempo muito curtinho de ensinamento, principalmente curso técnico. A gente tem uma matéria atropelando a outra, que atropela a outra, que atropela a outra. A gente não tem muito tempo para aprender tudo aquilo que a gente vai fazer dentro da profissão. Aí você pega o estágio, que é super importante, você quer pular rápido essa jornada, quer se formar rapidamente para conseguir um trabalho. Só que acontece que você se forma, fica com conhecimento defasado, você não tem ainda o conhecimento mínimo. Não digo nenhum bom conhecimento, eu digo conhecimento mínimo mesmo, de você tocar um plantão, e você vai muito despreparado para o mercado. Aí você vai concorrer com pessoas que já estão estabelecidas na área, que têm vários anos de profissão, já conhecem todos os processos, dominam mais de uma modalidade, e você cru
não aproveitou o curso técnico, a graduação, não aproveitou o estágio, começa a tentar pleitear as vagas e começa a ter uma série de dificuldades. Isso foi o que aconteceu comigo lá em 2010. E chegou num tempo em que eu larguei esse meu emprego de 700 e pouquinhos que eu ganhava para me dedicar a esses 3 locais de estágio. E também foi outra besteira grande que eu fiz. Porque o que acontece? Terminei o curso, já consegui minha carteirinha rapidamente. Tinha um tempo ali do seguro-desemprego que eu estava recebendo, o seguro-desemprego no caso. Esse tempo, não lembro, era mais ou menos 7 meses, se eu não me engano. E terminando esses 7 meses, eu fiquei sem eira nem beira, porque eu terminei o estágio, estava formado, desempregado, filho para criar, sogra aqui no ouvido pressionando, porque tá certa, tinha que comprar fralda da criança, ajudar em casa, eu comia também, me alimentava, então foi muito difícil. Então eu consegui outro emprego nessa época, trabalhei com uma série de coisas, cheguei a ser até jardineiro. Então eu pulei de R$700 para R$400 por mês, trabalhando com jardinagem. Aí nessa época era muito difícil também conseguir emprego em qualquer área, assim como é hoje. Mas acredito que lá atrás a gente não tinha, por exemplo, Cato, Vagas.com, LinkedIn. A gente tinha que ir nas agências de emprego e procurar emprego. Aí eu consegui um emprego na Lojas Americanas, é uma rede muito grande. E entreguei o currículo, fiz entrevista. E quando eu estava para assumir esse emprego, me veio um choque de realidade, que foi o seguinte: caraca, eu tava ganhando R$400 como jardineiro, é difícil, não é uma grana que eu vou conseguir sustentar uma família por alguns anos. Consegui esse trampo agora aqui na Lojas Americanas, o salário na época, se eu não me engano, era R$1.200, e eu pensei na época, será que eu vou conseguir sustentar minha família? Que minha intenção não era entrar nas Lojas Americanas para sair, era realmente formar uma base ali para eu conseguir me levantar. Aí eu pensei, será que eu vou conseguir sustentar minha família 6 meses? Será que eu vou conseguir sustentar minha família 1 ano? Será que eu vou conseguir sustentar minha família 2 anos? Não, não é isso que eu vou fazer não. Então o que eu comecei a fazer? Mesmo sem grana, eu comecei a fazer alguns bicos e decidi buscar um estágio voluntário nessa época, já formado, já com a minha credencial em mãos. E foi uma decisão muito difícil. E através da minha mãe, que trabalhava, como eu disse aqui no começo desse vídeo, dentro de um hospital, eu consegui que ela arrumasse uma conversa com o gestor do hospital. Como a minha mãe era da higiene, ela não tinha muita visibilidade. Ela só era a tia da limpeza do hospital. Ela não tinha muito contato com o pessoal da radiologia também. Então minha mãe, diversos dias, ela foi falando lá com o supervisor, perguntou quem era o supervisor, foi falando, ó, meu filho é técnico, ele quer fazer um estágio aqui, ele não quer emprego, ele quer só conversar com você, você pode receber meu filho? Ah, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá, até um dia que esse cara se encheu o saco e resolveu escutar minha mãe, e me chamou para conversar com ele. E eu lembro muito bem que eu tomei uma decisão nesse dia que foi bem importante, eu decidi que eu ia assumir essa responsabilidade e eu só ia parar quando eu conseguisse. E de verdade, foi difícil. Eu fiquei algum tempo fazendo estágio voluntário, sem ganhar nenhum real, com fralda faltando pro meu filho, para eu não conseguir comprar, por exemplo, um lanche para comer durante o estágio. Foi muito difícil para mim. Eu lembro muito bem. Mas a dificuldade, eu acabei transformando ela em motivação para que eu conseguisse fazer daquilo uma oportunidade para mim também. Porque dentro desse estágio tinha várias pessoas fazendo estágio também, pessoas que estavam indo há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então eu decidi que eu ia todos os dias. Minha mãe me ajudou muito nessa época, agradeço muito a ela. Ela que ajudava, no caso, com a passagem. E lembrando, minha mãe era auxiliar de higiene, ela não tinha um salário muito bom, o salário dela era péssimo, era um salário mínimo. Então ela já tirava do dela para me ajudar a pagar a condução. Eu comecei a ir todo dia. E eu entrava nesse estágio, eu só ia embora quando alguém falava, ô rapazinho, tchau, vai pra sua casa. E com isso, em 1 semana mais ou menos, eu já tinha aprendido coisa que eu não tinha aprendido no meu estágio inteiro. Porque a minha percepção, ela tinha mudado. Eu não estava ali por obrigação, porque eu precisava concluir horas de estágio. Eu estava ali porque eu queria mudar a minha vida. Então às vezes eu vejo que falta muito isso em vocês. Falta muito isso em você que está me assistindo.
de você pegar uma responsabilidade e ver nessa responsabilidade a oportunidade da sua vida. Não ver só como uma obrigação, como um compromisso que você tem que seguir. Eu, por exemplo, vejo o Instagram não como uma obrigação. Eu enxergo o Instagram, que é um conteúdo que eu sou mais ativo, uma rede social que eu estou mais frequente, como uma forma de não só levar conhecimento para as pessoas. Desculpa. Mas como uma forma também, eu não vou cortar esse vídeo, a partir de hoje eu vou tentar gravar os vídeos aqui tudo de uma forma contínua, sem corte nenhum. Aí retornando aqui, eu uso o Instagram como uma forma de visibilidade para mim também, para o meu trabalho. É uma coisa que me gera resultados. E hoje a gente tem as redes sociais, eu não sei se você percebeu, a sua rede social ela não é mais a sua rede que você fica postando foto do seu churrasquinho de final de semana, do seu passeio no shopping com as crianças. As redes sociais hoje elas são movidas a trabalho, a network, a contato com pessoas, a você entregar o seu serviço. Lá atrás eu não tinha isso e hoje eu uso isso ao meu favor e você pode estar pensando em começar a usar isso ao seu favor também, é uma coisa muito importante. E lá atrás, quando eu estava conseguindo o meu estágio voluntário, que eu decidi me dedicar diariamente, as coisas começaram a mudar. Com um mês, eu já sabia tocar praticamente a rotina toda do hospital de raio-x. Com 6 meses, eu já fazia raio-x, estava arranhando ali um pouquinho de tomografia. Com 1 ano, eu já sabia raio-x, já sabia tomografia, já fazia exames contrastados dentro do hospital. E ainda não recebia nenhum real por isso. Algumas pessoas, alguns técnicos, lembro de todos os nomes de quem me ajudou, lembro muito. Alguns técnicos às vezes me ajudavam com 50 reais, com 10 reais, com 30. E essa ia sendo a forma que eu ia me mantendo. E eu pegava esses 50 reais, eu não ia lá e comprava, por exemplo, um fone de ouvido que eu estava querendo. Eu não ia lá e comprava um livro que eu estava querendo ler. Eu guardava aqueles 50 reais como se fosse o último dinheiro da minha vida. Investi em mais condução para que eu pudesse ir lá para aquele local. Investi às vezes em alimentação, comer alguma coisa, até porque saco vazio não para em pé. Eu não tinha condição de comprar a merda de um salgado, quanto mais de manter aí um almoço diariamente. Então essas pequenas ajudas que eu comecei a receber foram me dando mais gás. E não adianta você falar, de verdade, não adianta você falar, é bom você encontrar pessoas assim, mas eu não encontro. Às vezes a sua dedicação, ela tá tão pequenininha que as pessoas não te enxergam. Quando você se dedica lá em cima, as pessoas começam a te enxergar. E elas começam a ver as suas dificuldades. Elas começam a se interessar mais em quem é você e no que elas podem fazer para que você comece a fazer parte daquela equipe. O que elas podem fazer para te ajudar realmente. Depois de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei a dar meus primeiros plantões. Nessa época, mesmo sem saber o que era network, eu já pensava nessa questão de conexão com pessoas. Eu decidi começar o tecnólogo em radiologia, comecei a me conectar a várias pessoas. Dentro da faculdade, eu consegui ser indicado para um emprego que eu estou até hoje. Faz mais de 8 anos que eu estou nessa empresa. Foi resultado de lá atrás, uma conexão que eu fiz dentro da faculdade, mostrei ali um diferencial e as pessoas viram ali o meu valor, que eu consegui essa oportunidade. Não consegui continuar a faculdade dentro desse ano, porque arrumei um emprego, logo depois surgiu mais uma indicação, arrumei outro. Essa outra empresa que eu entrei, eu fiquei 7 anos, saí dessa empresa, nós estamos em 2022, foi 2020 ou 2021, não lembro agora. Já passei por outras várias empresas e a gente está sempre se reinventando em cima de conexões que a gente faz. O ensinamento que eu tenho para te passar em cima da minha história é o seguinte: nem sempre foi fácil. Hoje mesmo não está fácil. Para produzir conteúdos aqui, você acha que é fácil ligar uma câmera, ficar aqui falando 10, 15, 20 minutos, às vezes não gostar do que a gente grava, ir lá editar, às vezes gravar novamente, ir lá no Instagram começar a postar conteúdo, responder pessoas? Hoje também não está fácil. Se você está iniciando a sua jornada agora, entenda, não vai ser fácil, mas as pessoas olham você. As pessoas olham você, de verdade. A nossa área ela é tão carente de pessoas, eu não vou dizer pessoas que tenham titulações, porque título é só título, mas a nossa área ela é tão carente de pessoas boas dentro desse ramo,
que quando uma pessoa sai um pouquinho da curva, os olhares começam a ficar atentos para essa pessoa. Então, se você quer ser uma pessoa diferenciada nessa área, faça com que os olhares para a sua pessoa comecem a ser constantes. E depois de um tempo, os resultados vão começar a vir. Os meus resultados lá no início demoraram cerca de 2 anos para começar a aparecer. E não foi fácil. Apareceu o primeiro, não foi na hora que apareceu o segundo, não foi na hora que apareceu o terceiro. Foi uma construção. De tempos em tempos, alguma coisa boa ia acontecendo. Como está acontecendo hoje comigo. Hoje, através da internet, eu tenho a chance de falar com milhares de pessoas, levar a minha mensagem, essa mensagem que eu gravo com todo o meu coração, para outros profissionais, estimulando esses profissionais, principalmente a não desistirem e começarem a trilhar o caminho certo e não fazer as mesmas cagadas que a gente faz. Cagadas que eu fiz lá no começo, como por exemplo, tentar fazer rápido o meu estágio para ver se eu conseguia alguma oportunidade. Esse foi o pior dos erros que eu fiz no meu início de jornada. Outro erro também é deixar a timidez falar muito mais alto. Porque quando você está dentro do hospital, você não pode ser uma pessoa tímida. Você vai ter que conversar com pacientes. Você não tem escolha. Você vai ter que atender o paciente, olhar na bolinha do zóio dele, falar: boa tarde, seu João, o meu nome é Tafarel, eu vou fazer o seu exame de raio-x, está tudo bem com o senhor? O senhor está sentindo dor? Eu posso tocar aqui, eu posso tocar ali? Você vai ter que conversar com os médicos, falar: e aí, doutor, tudo bem? Meu nome é Tafarel, o senhor pediu aqui um raio-x de úmero, o senhor quer que faça mais alguma coisa? Tá certo o pedido? Doutor, o senhor pediu o raio-x do lado errado, não é o lado direito, é o lado esquerdo. Você vai ter que conversar com as pessoas. Então você começa hoje, no caso, já colocar isso em prática. E a melhor forma de você se conectar a pessoas é através da internet. Comece a participar de lives, interagir, mandar perguntas. Comece a ser visto. Porque uma coisa eu escutei bastante nesse meu estágio voluntário, que foi onde começou a me abrir as portas: quem não é visto não é lembrado. Importante isso, reflete bastante nisso que eu acabei de te falar. Beleza? Até a próxima.